coberto de feridas, que estava deitado à porta da casa do rico. Este desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu, ao longe, Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e mande Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e você, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Até aqui. Meus irmãos, quando eu era criança, não me lembro bem a idade, mas eu era bem jovem, criancinha. Eu morava em Guaíba, e uma certa noite, 2 bandidos, fugindo da polícia, eles invadiram o meu pátio, onde nós morávamos, entraram nos fundos da minha casa, e tinha uma parede de madeira bem no meu quarto, dormia eu e a minha irmã ali. E eles começaram a chutar aquela porta, eles queriam entrar ali para dentro ali. E daí minha mãe acordou, meu pai acordou, todo mundo assustado, foram lá, tiraram eu e a minha irmã de lá, a polícia veio, o vizinho veio, deu um tiro, deu uma doideira lá. Eu sei que a partir daquele momento, eu e a minha irmã não queríamos mais voltar para o quarto. Nós éramos crianças, eu não lembro a idade, mas era bem jovem, não lembro nem quanto tempo a gente ficou sem dormir no quarto. Eu sei que para mim, na época, que era bem jovem, estar naquele quarto era algo desesperador. Para mim, naquele tempo, para minha irmã também, era algo que nós não queríamos, nós tínhamos medo, nós não queríamos estar lá. Claro que não tinha medo, não tinha problema de voltar para lá, coisa de criança mesmo. Mas nós não queríamos, a verdade é que nós não queríamos. E eu não sei se você já passou por algum lugar de aflição, sei lá, talvez um sequestro e foi colocado dentro do porta-mala, sei lá, algum lugar, já teve numa casa pegando fogo, já tive em algumas situações parecidas. Mas você já esteve num lugar que você nunca mais quis voltar? Você já esteve num lugar angustiante? Se você teve, pense nesse lugar. E o inferno não é nem um pouco parecido. O inferno é algo muito mais apavorante, muito mais aterrorizante, muito mais dolorido. Pense a dor que você já teve na vida. Não se compara. Pense o seu emocional, o seu psicológico, o seu corpo doendo, seja o que for. Pensa na cena mais terrível, o acidente, filme de horror, seja o que você já viu na vida, sentiu, presenciou. O inferno é muito pior. Assim como as dores, as lutas, as perseguições não são incomparáveis em relação à eternidade diante de Cristo, não se compara. É muito melhor o céu. Não se compara toda a tristeza, toda a dor, toda a luta que a gente passa aqui. Não se compara também os nossos problemas, as nossas dores, tudo que a gente tem aqui. Não se compara com o inferno. O inferno é muito pior. O inferno é algo terrível. O inferno é algo desesperador. A questão é que se você já foi num lugar que você não quer mais voltar, você tem a opção de não voltar. O inferno você não tem essa opção. O inferno é algo que a gente não sai mais. O inferno é algo irreversível. E na Bíblia Sagrada, tem algumas palavras que são traduzidas para o inferno,
No hebraico, Sheol, sepultura, morte, inferno, usado no Antigo Testamento. No Novo Testamento é o Hades, que também significa sepultura, morte e inferno. Esta é a palavra grega. E também tem Guiena, que é o vale de Rinom. São duas palavras que são intercambiáveis, que são traduzidas para o inferno. Essa palavra aqui em Lucas 16 é o Hades, região dos mortos. Aqueles que morreram sem Cristo, aqueles que não confessaram a Jesus, estão nesse exato momento no Hades, estão no inferno. O inferno é uma realidade, não é uma fábula, não é uma história da carochinha, é real. Algumas pessoas pegam este texto e dizem que ele é uma parábola. Diz que é uma parábola. Alguns dizem que não. Há controvérsias aqui naqueles que estudam as Escrituras. Eu particularmente acredito que não é uma parábola, porque a parábola geralmente, quando Jesus lança uma parábola, ele diz, propõe-lhes uma parábola, ou o reino dos céus é semelhante, então ele fala. Aqui a primeira vez que de fato é alguém nomeado, Lázaro, há um nome, e o texto começa dizendo, ora, havia certo homem rico. No verso 20, havia também certo mendigo. Diz que havia, mas a questão se era uma parábola ou não era, o texto é claro, o ensinamento é real, o ensinamento é verdadeiro. Foi o próprio Jesus que falou acerca do inferno. Foi o próprio Jesus que falou da realidade do inferno. O apóstolo Paulo, João, muitos falam, mas Jesus foi quem mais falou do inferno. Jesus, o nosso Salvador, aquele que veio buscar o homem perdido, foi aquele que mais falou acerca do inferno. Lá em Mateus 5, verso 22, no Sermão do Monte, quando Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, se alguém não matarás, mas eu porém vos digo, se alguém desprezar, se alguém dizer para o seu irmão raca, se desprezar, já é merecedor do réu do juízo do inferno. A palavra ali inferno é Guiena, ou seja, o vale de Rinom. Esse vale de Rinom não era somente algo simbólico, não era algo da imaginação, era algo real. Era um lugar onde que lá o rei Manassés, no tempo do rei Manassés, havia erguido um altar ao rei Moloque, aonde ofereciam sacrifícios humanos. Vocês sabem a história que o rei Manassés sacrificou o próprio filho. Jeremias capítulo 7 diz que esse vale de Rinom seria amaldiçoado, seria considerado como o vale da matança, aonde os ímpios iriam morrer. No Antigo Testamento era esse o lugar, o vale de Rinom era isso, era um lugar onde tinha sacrifícios humanos. Já no Novo Testamento era um lugar encontrado no sudoeste de Jerusalém, ali era o lixão de Jerusalém, aonde era lançado os lixos, resto de comida, aonde era lançado animais mortos, aonde era lançado pedaços de corpos, aonde era lançado até mesmo corpos para ali ser desmanchados. E esse grande lixão, para acabar, para ser destruído, era colocado fogo ali. Só que o fogo, o lixo era tanto, que o fogo nunca se apagava. Quando Jesus quis ilustrar o que era o inferno, ele diz, olhem para o vale de Rinom, aonde lá é o inferno, aonde o fogo jamais se acaba, aonde só tem coisa ruim, aonde só tem lixo, aonde só tem podridão, aonde só tem morte. Lá é o inferno, é assim o inferno. Jesus trouxe a realidade de uma forma visível, palpável, de uma forma que os judeus poderiam ver a realidade do inferno, a morada dos ímpios, a morada daqueles que não creem em Cristo, aqueles que são os matadores, os assassinos, as prostitutas, os homossexuais, os incrédulos, os ladrões, os que matam pais, os estrupadores. As piores pessoas estão naquele lugar. É nesse lugar que quem não crê em Cristo estará. Só tem dois lugares: ou é a eternidade com Cristo, ou estamos longe de Cristo. Esta é a verdade. E aqui nós vemos que esse texto, conforme o próprio pastor Hernandes Dias Lopes diz, que a vida é muito mais do que viver, e que a morte é muito mais do que morrer. O texto nos mostra que o que nós fazemos em vida resulta na eternidade.
o que nós praticamos, o que nós realizamos, o que nós pensamos, em quem nós cremos, em quem nós cultuamos, em quem nós devotamos, vai resultar a eternidade. E depois da morte, não é simplesmente descer à sepultura, não é simplesmente voltar ao pó, algo além, algo depois. Eu sei que muitos levantam uma questão: o que acontece, qual é a vida após a morte? E há várias formas, interpretações, ideias, imaginações da vida após a morte. Mas o próprio Jesus nos mostra a característica do inferno, desse lugar de tormento, desse lugar de tortura, desse lugar de dor, desse lugar inescapável. E nós vemos aqui que quem for para lá, quem está lá, nós vemos que o texto fala que havia um rico, havia um mendigo, os dois morreram. O mendigo, chamado Lázaro, foi para o seio de Abraão, e o rico foi para o inferno. E aqui nós vemos que eles estão conscientes. Nós vemos que o rico, você pode ver no verso 23, ele levantou os olhos e viu. No verso 24, ele diz que estava atormentado neste fogo, ou seja, estava sentindo, o tato estava ouvindo. O verso 25, mas Abraão disse, ele ouviu, os ouvidos estavam ouvindo. O verso 25, lembra-te que você recebeu, ou seja, a mente estava funcionando. O corpo, os sentimentos, tudo estava, os olhos, os ouvidos, o tato, tudo estava ativado, tudo estava funcionando. Não existe sono da alma, não existe pessoas que não estão acordadas, não, estão acordadas, estão conscientes. E aqui nós vemos que todos os membros, tudo aquilo, a graça, tudo aquilo que Deus nos deu para desfruto nessa vida, para deleite, para prazer, para glorificar a Deus, que os pecadores usaram para os piores pecados, imaginando coisas vãs, maquinando maldade, olhando coisas que não deve, tocando em coisas que não deviam, ouvindo coisas que não devem. Todas essas coisas, tudo isso que Deus nos deu, nós veremos que no inferno serão meios de tormentos. Nós veremos que no inferno tudo aquilo que Deus deu para nós desfrutarmos, para usar como prazer, como deleite, serão meios de tormentos para nós. Você já teve um pensamento que perturbou a tua mente? No inferno será muito pior. No inferno será muito pior, muito pior. O pecado, na verdade, é o ser humano dizendo a vida toda para Deus: me deixe em paz, deixa eu viver como eu quero. E o inferno é Deus falando finalmente ao homem: seja feita a tua vontade, viva como você quiser. É Deus o entregando o homem por si só, deixando o homem por si, entregando o homem por si só, vivendo eternamente como quis, longe de Deus. O inferno é isso. Como diz William Hendricks, o inferno é inferno porque Deus está lá, Deus em toda a sua ira. O céu é céu porque Deus está lá, Deus em todo o seu amor. É esta a presença de amor que os ímpios é banido para sempre. Meus irmãos, a Bíblia afirma a realidade do inferno como estado de punição eterno e destrutivo, no qual a retribuição justa de Deus é diretamente experimentada. O inferno é algo terrível. Se você não acredita, saiba que o inferno é real. Independente se você é cristão ou não é cristão, independente se você nasceu num lar cristão ou não, se não estiver em Cristo, é para lá que você está indo. Sem Cristo não há salvação. Não há salvação. Esse tipo de sermão é um sermão que não é popular, que não é um tema de seminário, não é um tema de conferência, não é um tema agradável e palatável. As pessoas não querem ouvir sobre o inferno, mas o inferno é real. O inferno é uma realidade. E esse tipo de sermão só pode gerar 3 tipos de reações. Ou você ouve e se endurece cada vez mais para Cristo, ou você se fecha mais ainda para o Evangelho, ou você ouve essa mensagem e você se arrepende dos seus pecados. Ou terceiro lugar, ou você ouve essa mensagem e se rende em gratidão a Jesus, porque você sabe que você não vai para lá. Se você está em Cristo, isso é uma mensagem também de graça,
de bondade. Jesus não tinha por que nos mostrar da realidade do inferno, mas Jesus, na sua bondade, na sua misericórdia, pregou o evangelho, anunciou aos perdidos. Os discípulos, os apóstolos foram inspirados pelo Espírito Santo. Está registrado para nós que o inferno é algo terrível, é algo verdadeiro, é algo real, é algo perturbador. E isso é uma mensagem de graça, de misericórdia. É algo para nós olharmos e batermos o desespero, o pavor, e olharmos para nós. Estamos indo para lá, estamos caminhando para lá, e clamarmos ao Senhor: é para lá eu não quero ir, Senhor, para lá eu não quero ir. Qual é a característica do inferno? Que lugar é o inferno? Em primeiro lugar, verso 23, o inferno é um lugar de sofrimento. Leia comigo: no inferno, estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu. Primeiro lugar, o inferno é um lugar de tormento. É um lugar de tormento. As pessoas acham que o inferno, Deus não vai estar lá. Não, Deus estará no inferno. Deus estará, Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares, inclusive no inferno. A grande questão é que a presença de Deus no inferno será em juízo, será em ira. Quem está no inferno experimentará a ira justa de Deus. Esse Jesus que veio em humildade, sem beleza, sem formosura, aonde os homens desprezam, aonde os homens fazem chacotas, riem, fazem piadas, fazem filmes blasfemos, propagandas, cantam, fazem o que querem, blasfemam de Cristo. É esse Jesus que estará lá, derramando a sua ira diante dos pecadores. No inferno não haverá um minuto sequer de paz. No inferno não haverá paz. Você já esteve ansioso, você já esteve perturbado, com anseio, com preocupações, angustiados. É assim que os ímpios estarão. Sofrimento, perturbação, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. É assim que será o inferno. Não terá paz, meus irmãos. Não terá paz. Apocalipse 14 diz que eles vão beber o vinho do furor do lagar. Lagar é um lugar onde se fazia vinho, aonde o viticultor, eu acho que trabalha com vinho, subia num caixote, numa caixa de madeira e pisava nas uvas para fazer vinho, onde escorria o suco para fazer vinho. Lá serão pisados, lá experimentarão a ira de Deus. Os homens que não querem a misericórdia, não querem a bondade, não querem o amor, vão receber ira, juízo, castigo. É isso, meus irmãos. O inferno é isso. Não é boas novas, é tristeza, é desespero, é angústia, é sofrimento, é dor. É assim que será o inferno. O inferno, longe de Deus. Ele viu Lázaro no seio de Abraão, viu Lázaro desfrutando de bênçãos. Lázaro um pobre. Ei, meus irmãos, a morte chega para todos. O texto nos mostra que a morte chega para todos. É óbvio, se o Senhor não voltar, todos nós experimentaremos a morte. Quer seja pobre, quer seja rico, quer seja obreiro, quer não seja, quer seja patrão, quer seja funcionário, quer seja bonito, quer seja feio, quer seja branco, quer seja negro, seja quem for, a morte chega. A morte chega e os valores da terra lá não terão valor. O rico foi para o inferno. O rico foi para o inferno. E aqui o contexto está falando do amor ao dinheiro, de mamão. Veja bem, não está falando aqui de um adúltero, não está falando aqui de um falso pastor, não está falando aqui de uma prostituta, de um drogado, de um ladrão, de um homicida, não. Está falando de um rico. Está falando que alguém que vestia-se de linho finíssimo, que todos os dias ostentava, um homem alegre, que se alegrava, que diante da sociedade, provavelmente, tinha um bom status. Poderia ser uma riqueza de uma forma inapropriada, o texto não diz. Pode ser que não, que seja um trabalhador. Pode ser que seja uma pessoa honesta, uma pessoa boa. Pode ser, ele não ajudava o pobre, é verdade. O mendigo estava lá, queria. O texto não é muito claro, mas era uma pessoa que diante dos homens tinha um grande status. Mas no inferno isso não vale de nada. No inferno não vale de nada. O dinheiro compra carro, compra riqueza, pode até comprar algum tempo a mais de vida. Você pode estar doente, fazer cirurgia, fazer tantas coisas. Mas se a morte chegar
E se não estiver em Cristo, é um lugar de tormento, é um lugar de sofrimento, eternamente. É assim que nós vamos estar, assim que eu digo nós, no sentido de se não estamos em Cristo, estarão num lugar terrível. Lá é um lugar de colheita, conforme Gálatas 6 e 7, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Tudo que os homens plantam nesta vida, todo o pecado sem arrependimento, todas as vezes que pecam e não confessam, não buscam perdão, desprezam o Criador, desprezam a Jesus, estarão lá. Todas essas pessoas, lá é o dia da colheita, o juízo de Deus, eternamente. Um dia, aqueles que não querem Cristo prestarão contas ao Senhor. Em segundo lugar, é um lugar onde não haverá alívio da dor. Veja o verso 24 novamente. Verso 24: então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água, e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Meus irmãos, ele estava atormentado neste fogo, sentindo o fogo. Você já se queimou? Você já queimou, sei lá, encostou o pé no cano da moto quente, já botou a mão numa panela quente, já virou água quente em cima do teu braço? Você já viu como é que é a dor de um fogo? Você já teve dor? As mulheres já tiveram filhos, a dor de parto é terrível. Os homens, sei lá, pedra nos rins, apendicite, seja qual for a dor que você já teve, lá será muito maior. Multiplica 1.000, 200, 300 milhões de vezes, é muito maior, e não terá alívio de dor, será uma dor constante. Eu já tive pedra nos rins. O Leão lembra, uma vez eu fui na casa dele, eu cheguei a me deitar no chão, dor terrível, e foi passageira, 5, 10, 15, 20 minutos, mas passou. Imagina a eternidade, sentindo dor, a cada momento, a cada segundo, a cada momento uma dor, e aqui diz que ele gritava, imagina você gritando no inferno, gritando de dor. Você já gritou de dor? Quem está no inferno está gritando. Quem morreu sem Cristo, seja lá, você já conheceu um ímpio, um ateu, um pagão, que morreu há 10, 20, 30 anos atrás, ele está neste exato momento, no Hades, gritando de dor. Você já parou para pensar nisso? Que aqueles que não morreram, que não estiveram em Cristo, que não confessaram Jesus, eles estão nesse exato momento no Hades, confessando, gritando: estou com dor, estou angustiado. Esse fogo, meus irmãos, é uma dor constante. Fogo, imagina que agoniante. Você lembra lá de 11 de setembro, aonde os aviões lá na torre Gêmeas, bateu lá, pegou fogo, explodiu, as pessoas se jogando do prédio. Sabiam que se jogassem, eu nem sei nem que altura que era aquilo lá, e se jogando iriam morrer, mas preferiam se jogar do prédio do que ficar em chamas. O inferno é pior que isso. O inferno é pior que isso. O inferno é algo terrível. Não terá paz, não terá ausência de dor, estará sempre com dor. Ele chega a pede para que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua. Imagina, molhar o dedo, refrescar a língua. Isso não é nenhuma gota de água. Tamanha era a angústia. Você já teve com sede? Sabe quando você está com sede, toma um copo, sei lá, uns 500 ml, 1 litro de água e se refresca. Se você está com sede, molhar o dedo num copo e botar na boca não resolve. Tu não mata a sede, mas naquele lugar uma gota de água refrescaria. Mas lá ele diz: não tem como. Ele pediu, na verdade não pediu, ele mandou, né? Peça, mande. Arrogante. Lá, meus irmãos, não há arrependimento. Não se iluda, não pense que as pessoas estão no inferno arrependidas, não estão. Lá estão mais endurecidas com o Senhor. Lá estão mais revoltadas com o Senhor. O rico aqui morreu, não era mais rico, não tinha mais nada. Estava perdido e ainda diz: Abraão, mande aqui, quando ele chama de pai Abraão, não se iluda. Aqui é uma falsa espiritualidade, porque os povos de Israel, os judeus, achavam que eles eram salvos. E eles falavam: nós temos o pai Abraão. Não se iluda.
aqui era um falso evangelho, aqui era uma falta de religiosidade, não era um sinal de submissão, de arrependimento. Ele chega a mandar, manda que Lázaro faça isso. Ele achava que mandava alguma coisa, mas no inferno ninguém manda nada. Nem o diabo manda no inferno, nem os demônios. Lá não, essa imagem, essa ideia pagã de filme, de história, sei lá, de onde é que saiu isso? Aonde que há um Satanás lá com umas gompinhas, com um rabinho, com um tridente espetando? Não tem, não tem. O inferno, o Sheol, o Hades, o Guiena, foi feito para o próprio Satanás e os seus anjos. Foi feito para aqueles que não têm Cristo. Todos serão perturbados. Imagina, aqueles que não quiseram o Cordeiro de Deus, Jesus. Imagina o próprio amor encarnado, estarão na presença de Satanás. Satanás serão colegas. Imagina, você já teve um colega de quarto, sei lá, já dormiu no retiro lá com alguém que incomodou, não deixou dormir. Alguém que fica conversando, sei lá, já foi viajar num retiro, numa praia, o pessoal faz bagunça, não deixa tudo dormir. Ah, esses meus colegas não querem estar presente deles. Mas meus irmãos, imagina, você vai estar na presença de Satanás. Na presença de Satanás. Que terrível isso. Que terrível isso. Um lugar de fogo. Muitas pessoas quererão a morte. Hoje a morte é algo que nós fugimos. Hoje a morte é algo que os homens não querem nem passar perto. Investem um dinheiro, investem tudo que tem para ficar um pouco mais nesta terra. A morte é algo desesperador e é de fato. É o nosso inimigo, ninguém gosta da morte. O homem não foi criado para experimentar a morte. A morte, na verdade, entrou ao mundo por causa da desobediência de Adão. A morte, na verdade, é o salário do pecado. Nós não queremos a morte, mas no inferno, os homens e as mulheres quererão a morte. Preferirão morrer, mas não terão. Não terão a morte. Lá é um lugar de choro, de pranto, de ranger de dentes, de dor, eterna dor. Fogo, seja lá como for, será um lugar terrível. Lá não terá um lugar que você pode pedir ajuda. Lá não tem pai, lá não tem mãe, lá não tem policial, lá não tem ninguém para te proteger. Lá você não será saciado. Ele queria que Lázaro molhasse a ponta do dedo para ser refrescado, mas não teve, não teve. Lá não tem misericórdia, a misericórdia é aqui. No inferno não há misericórdia, não há alívio. Não existe. É assim que é o inferno. É assim que é o inferno. É um lugar terrível. É um lugar de punição. Imagina você ouvindo as pessoas gritando de dor. De dor. No parto da Chayana com a Radassa, eu passei com os meus dois filhos, eu tive presente. E é algo meio assustador, meus irmãos. Eu lá no quarto e daqui a pouco, no fundo, assim, eu ouvi uma mulher gritando: ai, meu Deus! No fundo, era longe e gritava de dor, de dor. Imagina você no inferno, ouvindo as pessoas gritando eternamente. Será pior, será pior. As jovens riram, vocês terão filhos. É terrível, é mais ou menos como uma dor de cabeça dos homens. Mais ou menos isso a dor. É algo terrível, mas não se compara com o que é o inferno. Não se compara, é um lugar de dor, é um lugar de dor. Não há consolo, ele não ganhou a água, não há consolo. Meus irmãos, não há consolo, não há consolo, não há consolo, não há consolo. Imagina, não há consolo, não há parceria no inferno. Não há parceiro, não há amigo, não há ninguém para você buscar conselho. Não há ninguém para você se prostrar a cabeça no ombro e chorar. Compartilhar as lutas, compartilhar a dor. Não há melhor amigo, não há melhor amiga, não há pai, não há mãe para você buscar ajuda. Não existe isso. É dor constante, sem alívio algum. Em terceiro lugar, é um lugar de lembranças. Veja o verso 25. Mas Abraão disse: filho, lembre-se do que você recebeu os seus bens durante a vida. Lembra-se, será um lugar de lembrança, de lembrança. Você já fez algo que você te incomodou? Você já errou? Você já ficou se lembrando de algo do passado? Sei lá, de ontem, semana passada, ano passado, 10 anos atrás. Isso vira e mexe, vem à tua mente e te traz tristeza.
No inferno é um lugar de lembranças. É um lugar de lembranças, aonde os pecadores se lembrarão da vida que tiveram. Os pecadores se lembrarão dos pecados que realizaram. O rico se lembrará da sua vida de riqueza, de esplendor, de luxúria. Aqueles que morreram sem Cristo, que estão no inferno, se lembram dos seus familiares que não estão lá. Você já pensou, se você não está em Cristo e os teus pais estão? Os seus pais irão para perto do Senhor e você estará eternamente longe dos seus familiares. Você estará eternamente se lembrando do teu pai e da tua mãe. Você estará se lembrando dos seus pecados não arrependidos, os seus pecados que Cristo não perdoou, os teus pecados que não estavam em Jesus. Se você não pertence a Cristo, os seus pecados serão punidos e você se lembrará. É um lugar de consciência. Você não estará a mente cauterizada. Não, você pode ter a mente cauterizada agora, de não reconhecer as suas falhas, mas você vai se lembrar da sua vida. Você vai lembrar de todas as vezes que deixou de fazer um culto doméstico, de deixou de ler a Bíblia, de deixou de olhar a beleza do Evangelho, de olhar Jesus, de olhar com esperança, de olhar para o próximo. Aqui um homem rico que não ajudou o seu semelhante, feito à imagem e semelhança de Deus. Hoje nós resumimos ou reduzimos pecados somente em bebedice, drogadição, pornografia, adultério, e esquecemos a ajuda ao próximo. Se esquecemos de, nós pecamos, pecados de omissão, sabemos o que fazer e não fazemos. O pecado não é somente cometer algo, mas deixar de fazer o que cabe nós a fazer. Mas será um lugar de lembrança. Qual foi o pior pecado que você cometeu? Qual foi o pior pecado que você já cometeu na vida? Com certeza você se lembra dele. Com certeza você se lembra dele. Imagina, eternamente se lembrando. E o pior pecado que o homem comete não é o que você cometeu, não é o que eu cometi. O meu pior pecado não é o que eu cometi. O teu pior pecado não é o pior pecado que o pior pecado que você cometeu. O pior pecado que o homem pode cometer é negar a Jesus. É negar a Jesus, negar o Filho de Deus, ser incrédulo, renegar a graça, as boas novas, a boa notícia, o perdão de Cristo, viver uma vida sem arrependimento, sem fé, uma vida como um ateu na prática, como se Deus não existisse. Nós nos lembraremos, se nós não tivermos em Cristo, nós vamos nos lembrar. Aqueles que tiverem no inferno se lembrarão de todas as demonstrações que tiveram. Se lembrarão todas as vezes que os pais chamaram ao arrependimento. Se lembrarão todas as vezes, lá meus irmãos, não se enganem, estarão falsos cristãos, cristãos nominais, pessoas que estão na igreja visível, na igreja local, mas que nunca se converteram. Nunca se converteram, nunca. Por isso que eu disse que lá é um lugar de colheita. Lá onde que separam as ovelhas dos bodes. Lá o Senhor vai separar pessoas que nunca se converteram, se lembrarão do pastor chamando ao arrependimento, dos irmãos chamando ao arrependimento. Se lembrarão todas as vezes que negaram a graça, todas as vezes que negaram o sacrifício de Jesus, que fizeram pouco caso do sangue precioso do Filho de Deus, Jesus, o Cordeiro, que morreu na cruz do Calvário, que foi pregado no madeiro, que verteu o seu sangue santo, precioso, puro, no lugar daqueles que se arrependem. E as pessoas negaram, fizeram chacotas, negaram e não quiseram, fecharam os ouvidos para o Evangelho. Ninguém vai para lá porque é inocente. As pessoas vão para lá porque não quiseram o Salvador. Lá não há pessoas boas, há pessoas incrédulas. Lá os piores pecadores estão naquele lugar. Os piores estão lá. Os piores estão lá. Eu tenho certeza que em um minuto, no primeiro minuto no inferno, as pessoas se lembrarão de Deus. Mas não vão querer. Vão ficar mais irados. Vão ficar mais irados. Como você tem andado nesta vida. Todo mundo peca, meus irmãos. Todo mundo cai. Todo mundo falha.
É possível o Filho de Deus pecar, é possível. Paulo diz que aquele que está em pé, cuide para não caia. É possível, mas qual é a tua reação em relação ao pecado? Qual é a tua reação em relação a Jesus, a Deus? O Filho de Deus peca, mas se entristece, luta, se arrepende, confessa, busca perdão, busca conselho, se arrepende. É impossível o Filho de Deus pecar e não se arrepender. Isso é uma atitude pagã, é uma atitude de ímpio. Só os ímpios que não se arrependem, só os ímpios não confessam o pecado. Só os ímpios, só os ímpios. O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece todas as coisas. Em quarto lugar, será um lugar de separação. Veja o verso 26. E além de tudo, Abraão continuando falando, e além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que quem quer passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. É um lugar de separação. No inferno não há comunhão. Não há comunhão. Isso que a gente está participando hoje aqui, ceia do Senhor, exposição da palavra, oferta, comunhão com os irmãos, amizades sadias, não haverá no inferno. É um lugar de separação. Lá os filhos de Deus estarão em um lugar e os ímpios estarão em outro. Serão eternamente separados do amor de Deus, da graça de Deus. Essa pregação, talvez que não está sendo agradável hoje, você nunca mais vai ouvir. Você vai estar separado. Quem morreu sem Cristo está separado. Nunca mais vai estar na presença de um santo, num homem de Deus, numa mulher de Deus. Nunca mais ouvirá o Evangelho. Nunca mais participará da mesa do Cordeiro. É um lugar de separação. Nunca mais experimentará o amor de Deus, o perdão de Deus. Nunca mais vai ouvir as boas novas. Nunca mais terá alívio. Será separado. Como C.S. Lewis diz, as portas do inferno estão trancadas pelo lado de dentro. Lá não tem como sair. Não tem como sair. Não tem como sair. Não tem. Você pode até reclamar do culto. Você pode reclamar que a pregação demorou 1h30, 2 horas, que o culto demorou 3. Você pode reclamar que o pregador Marcelo não é bom de ouvir, mas você nunca mais vai ouvir isso. O Marcelo, talvez o pior pregador que você já ouviu. Mas se você não está em Jesus, nem eu você vai ouvir. Nem eu você vai ouvir. Nem o Leão, nem o Daniel, nem o Jean, nem o Emanuel. Ninguém nunca mais ouvirá a perdão em Jesus. Meus irmãos, isso deve ser algo desesperador. Hoje é o tempo da graça. Hoje há perdão em Jesus. Mas naquele dia que eu digo a eternidade, você nunca mais vai ouvir um santo homem de Deus, uma mulher de Deus. Você nunca mais vai ouvir os seus pais orando por você. Você nunca mais vai ouvir a tua avó velhinha, que não tem muito conhecimento, talvez não sabe nem ler, orando por ti. Se você negar a Cristo, você nunca mais vai estar na presença dos teus familiares. Nunca mais. Nunca mais. É um lugar de separação. Você já ficou longe da sua família. Você já chorou por saudade. Os seus entes queridos que já partiram, você já chorou por eles? Se eles estão no céu, se eles estão na presença do Senhor, e se você não está em Cristo, você nunca mais verá eles. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. É um lugar de separação, meus irmãos, é um lugar de separação. A graça é hoje, o arrependimento é hoje, o perdão é hoje. É hoje, é hoje. Como eu disse, o inferno é um lugar de separação. Você estará em volta dos piores pecadores. Leia comigo Apocalipse, verso 21. Verso 21 e verso 8. Que diz assim: Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais,
aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. No inferno será o lugar das piores pessoas, as piores companhias, as piores pessoas que você já conheceu estarão naquele lugar. Assassinos estarão lá. Eu venho de Alvorada, um lugar que há muito bandido. Eu sei que tem gente que mora em lugar que tem que desligar o farol, ligar a luz interna para poder chegar na própria casa, porque é um horror, o bairro é um horror, é perigoso, tem bandido. Mas no inferno está assim de bandido, no inferno está assim de assassino, no inferno está assim de prostituta, de homossexual, está assim de pecadores, de abomináveis. Abomináveis, pessoas que praticavam as maiores loucuras, as piores coisas, estarão lá. Mas também estarão bons pais, boas mães, bons cidadãos, bons dizimistas, boas pessoas que exercem uma boa profissão no governo, seja onde for, bons professores, bons policiais, pagam imposto, boas pessoas. Mas o texto diz, quanto aos incrédulos, incrédulos, ninguém vai para o céu, ninguém vai para o inferno porque é um assassino, ninguém vai para o inferno porque é um adúltero. Não, meus irmãos, as pessoas vão para o inferno porque negaram a Cristo, porque não se submeteram ao senhorio de Jesus. Nós confessamos aqui, falamos, creio em Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Se tu não se submeteu ao senhorio de Cristo, você é o incrédulo. O incrédulo está lá. Imagina, seja quão for perigoso o teu bairro, seja o pior lugar que você frequentou, talvez você tenha até um parente que seja um assassino, que está preso, um terrorista, seja quem for, lá estarão ao teu derredor. Imagina você morando num bairro perigoso, olha para um lado, lá é um ponto de tráfico, lá é um ponto de prostituição, lá é isso, lá é aquilo. No inferno, você vai olhar para todos os lados, como eu disse, os olhos estão funcionando, você está vendo e você olhará, e você verá as piores pessoas, pessoas que hoje você não quer chegar nem perto, pessoas que hoje ninguém quer ter a companhia, ninguém quer andar do lado de um assassino, ninguém quer ser melhor amigo de um estrupador, ninguém quer andar com esse tipo de pessoa, mas lá, todos os ímpios estarão do lado desse tipo de pessoa. Lá é um lugar de separação, um lugar de separação. Meus irmãos, quem não está em Cristo será separado das melhores coisas, será separado da comunhão da igreja, será separado dos familiares, será separado do sacramento, tudo, do teu trabalho que você goste, talvez da fama que você tem, do dinheiro que você tem. Lá não tem valor, lá não tem, isso não vai fazer diferença nenhuma. E em quinto lugar, o inferno é um lugar eterno, eterno. Leia comigo, Mateus capítulo 25, verso 45 e 46. Então o rei responderá, em verdade, verso 41 e 46. 41. Então o rei dirá, também aos que estiverem à esquerda, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Verso 46. E estes então, verso 45. Então o rei responderá, em verdade lhes digo, que sempre que o deixarem de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Meus irmãos, o inferno é um lugar eterno, é um lugar inescapável, é a eternidade, é para sempre, é muito mais que para frente. Para você ter uma noção de inferno, imagina comigo, imagine um beija-flor tentando secar o mar
o oceano do planeta todo. Imagina ele tentando secar, indo lá com o seu biquinho pegando água e tirando, pegando água e tirando. Quando ele terminar de acontecer isso, quando ele terminar, né? O inferno é muito mais longo que isso. É muito mais longo que isso. O inferno é eterno. É um lugar que não há escapatória. Lá não há perdão. Lá não tem, lá já era. Lá já era, não tem purgatório. Não tem lá, tá lá e comprar alguma coisa aqui na terra, orar por ti. Lá não tem. Lá já era, já era. Já era. Não tem como. É um lugar eterno, inescapável, ninguém sairá de lá. Não existe aniquilacionismo, uma teoria de que as pessoas pagarão por um tempo e pararão de existir. Não existe, não existe, não existe, não vai. A alma e o corpo não irão. Os que estão em Cristo hoje estão na presença do Senhor. Quando o Senhor virá, serão ressuscitados e habitarão eternamente no novos céus e nova terra, com corpo, alma e espírito, na presença do Senhor. Mas aqueles que estão no Hades, aqueles que morreram, serão ressuscitados também, terão corpo, terão alma, e serão lançados no lago de fogo e de enxofre, pela eternidade. Jamais morrerão, jamais sairão, a eternidade naquele lugar. Mas talvez você pergunte, isso é injusto. Quem é você? Quem sou eu para questionar a justiça de Deus? Nós somos, por natureza, injustos. A justiça quem determina é Deus. Deus é justo. Deus é quem sabe. Talvez você pense que não seria justo 10, 20, 30, 40, 80 anos em pecado e passar a eternidade sendo castigado. Deus é o padrão de justiça. Porque o castigo, a punição não é baseado no tempo de crime, mas baseado naquele que foi ofendido, contra quem foi praticado o crime. Se você matar um rato ou uma barata, que teve esses dias aí, você não será preso. Se você pisar numa batata, do nada, viu uma barata, uma lagartixa, pum, pisei, matei, tu não será preso, porque não tem valor. Para nós não tem valor, para a sociedade não tem valor, não tem peso uma barata. Mas se você matar uma criança, se você matar um ser humano, você será preso 10, 20, 30 anos, dependendo do lugar, até uma prisão perpétua, pena de morte. Você será punido conforme a gravidade. Você será punido não pelo tempo que você executou o crime, mas diante de quem você cometeu. Imagina quanto tempo leva para matar um ser humano. Tiver uma arma, segundos, 5 minutinhos. 5 minutinhos tu acaba com alguém. Imagina, você acha que seria justo passar 5 minutos preso? Essa ideia de 10, 20 anos de pecado por uma eternidade não vale. Não vale. Não vale. Diante de quem os homens pecam? É diante de Deus. Um ser imortal, um ser eterno, um ser santo. É diante dele que nós cometemos. Não é diante de uma barata, diante de um ser humano. É diante de Deus. O crime, a maldade, a incredulidade é cometido diante de Deus, que é eterno. Por isso a punição é eterna. É eterna. O inferno é extremamente justo. O inferno é justo. A Bíblia nos mostra que é justo. A nossa própria lei moral, a nossa consciência nos mostra que o inferno é justo. Todo ser humano dentro de si tem um vislumbre da lei moral de Deus. Da lei moral de Deus. Todo mundo tem um senso de justiça. Todo mundo quer que a justiça seja feita. Se um bandido invadir uma casa e matar a família toda, você vai falar o quê? Ele deve ser preso. A justiça deve ser feita. E às vezes a população até pega o cara e senta ali o laço nele. Não espera nem a polícia chegar, porque tem um desejo de justiça. Até os bandidos, quando toca neles, na família deles, eles querem se vingar. Eles querem justiça. Todo ser humano, de certa forma, quer justiça. Isso está dentro de nós. É Deus nos mostrando que o castigo eterno, que a justiça de Deus, ela é justa. Deus é
bondoso. Deus não se engana. Deus não se engana. Ninguém vai para lá sem querer ir. Todas as pessoas que vão para o inferno vão pela sua própria vontade, vão pelas suas próprias escolhas, pelos seus próprios pecados. Deus não obrigou ninguém. Deus não lançou um poder para levar alguém para o inferno. Não, as pessoas vão para o inferno porque querem ir para lá, porque se endurece para lá, é eternamente. Quem está no inferno será um lugar eternamente nesse lugar, longe do amor de Deus e da comunhão de Deus. Esse texto, meus irmãos, deve fazer com que você leia e reflita. Alguma coisa tem que acontecer. Alguma coisa tem que acontecer. O Wayne Grudem diz que se nós lemos acerca do inferno e essa doutrina não nos balança, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Ou nós não compreendemos o pecado, ou não compreendemos Deus, ou ainda não compreendemos a doutrina do inferno. Isso é algo desesperador. É um lugar eterno, de tormento, de dor, de lembrança, de agonia. É um lugar desesperador. É um lugar desesperador pela eternidade. Tudo que eu disse aqui, você vai estar consciente, lembrando, sentindo dor, sendo afligido pelos seus pensamentos, sentindo dor, tudo, lembrando que você está afastado da comunhão do Senhor, longe das bênçãos. É um lugar eterno. Mas lembrando que quem falou isso foi o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, que veio resgatar o perdido. E aí surge uma pergunta, deve surgir uma pergunta: como escapar desse lugar terrível? Como escapar? Como não ir para lá? Se a morte é certeira, se a morte é certa, se todos morrerão, como eu sei para onde eu vou? Não tem como. Nós não temos capacidade. Tuas boas obras não te salvarão. Os teus pais, teu esposo, a tua esposa, teus filhos não te salvarão. O teu dinheiro, o teu emprego, o teu patrão não te salvarão. Não tem como. A boa notícia que Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, no capítulo 10 e no verso 13, ele diz que todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. A única forma de escapar desse lugar de tormento, de angústia, é clamando a Jesus Cristo. Todo aquele que invocar a Jesus será salvo. E o texto continua dizendo: como invocarão de quem nunca ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pegarão se não há quem envie? Quão formosos é aqueles que pregam o Evangelho, e a fé vem pelo ouvir ou ouvir a palavra de Deus. Você será salvo por ouvir e crer no Evangelho de Jesus. A boa notícia, que se você está aqui nesta manhã, você tem a chance de confessar os seus pecados. Você pode esconder da igreja, da esposa, do esposo. Você pode se auto-enganar que você não precisa confessar. Você pode continuar tendo uma vida dupla, mas não é assim. Mas hoje, se ouvir a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Há perdão. Ouça o Evangelho. Creia no Evangelho. O Evangelho, poder da salvação, transforma hoje, aqui e agora. O Evangelho, a boa notícia de que Jesus veio a este mundo, viveu como homem, viveu como entre nós, foi tentado em todas as coisas, não pecou, sabe onde nós somos tentados, é o nosso sumo sacerdote, nos entende, nos compreende, viveu, cumpriu os 10 mandamentos perfeitamente, na íntegra, tomou o nosso lugar, a nossa culpa, enfrentou o julgamento que era nosso, ele foi condenado, ele foi culpado em nosso lugar. Ele não tinha pecado, mas levou sobre si os nossos pecados, e ele teve que pagar. O salário do pecado é a morte. Jesus, quando toma lugar de pecadores, porque ele demonstrou o nosso amor, morrendo em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Jesus tomou o nosso lugar, o nosso adultério, a nossa mentira,
a nossa prostituição, o nosso assassinato, o nosso roubo, a nossa blasfêmia, a nossa incredulidade, tudo estava em Jesus. Ele morreu, ele teve que pagar a dívida, ele teve que pagar. Deus Pai matou Jesus. Deus Pai matou Jesus, o seu filho, no seu lugar. Você, eu, nós merecíamos estar lá. E hoje nós podemos crer em Jesus. A nossa resposta é arrependimento e fé. Arrependimento, metanoia, mudança de mente, transformação. O Evangelho é uma mensagem poderosa, não transforma só os outros, transforma nós, nos chamou, nos redimiu, mas continua transformando as nossas vidas. O Evangelho é poderoso, aqui e agora, transforma. Nós temos uma mente transformada, é outra forma de ver Deus, a outra forma de ver a vida, de ver o pecado, de me ver, é uma mente transformada. E fé, não é somente crer, mas é confiar, é reconhecer: Jesus, eu sou pecador. Jesus, eu não consigo. Jesus, eu não posso. Jesus, eu caio. Jesus, eu falho. Jesus, eu vejo. Jesus, eu toco. Jesus, eu penso. Jesus, eu pratico. Jesus, eu deixo. Eu não consigo, mas tu pode, tu consegue. É confiar, é confessar: Jesus, Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Eu não quero ir para o inferno, eu não quero ir para esse lugar de tormento. Nos colocamos em pé, nos ponhamos de pé. Meus irmãos, se você não quer ir para aquele lugar, confesse a Cristo. E você não vai para lá por desespero. Isso não é o que move, mas é o amor por Jesus. Você não deve olhar somente a má notícia. Obrigado. Você não deve somente olhar a má notícia, que é um lugar de tormento. Isso é verdade, é real. É real, mas eu não quero que isso seja algo para que você venha buscar o Senhor. Não. Olhe para a graça de Cristo. Olha pelo amor do Senhor. Meus irmãos, ele relatou, a Bíblia está recheada de passagens do inferno. Isso é graça. Isso é misericórdia. Isso é um favor imerecido. Nós poderíamos estar cegos. Nós poderíamos nem saber o que existe depois da morte. Mas o Senhor, na sua bondade, na sua graça, na sua misericórdia, o seu Santo Espírito inspirou os escritores das Escrituras para nos relatar acerca disso. E ainda hoje implanta isso no nosso coração. Isso é bondade. Você vai para o céu para passar a eternidade com o Senhor, não porque você tem medo do inferno, mas porque você ama Jesus Cristo, que já pagou, já morreu em nosso lugar. Se você confessar a Jesus, se você se arrepender, há perdão para quem se arrepende. Há perdão, há vida nova, há transformação, há uma caminhada com Jesus até aquele dia. Terrível será para aqueles que não estão em Cristo, como eu li aqui: apartai-vos de mim, malditos. Malditos. Chamar alguém de maldito não é legal. Imagina o próprio Senhor falando para ti: sai de perto de mim, maldito, 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 maldito. Hoje é a oportunidade. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Há perdão, meus irmãos. O jugo de Jesus, o fardo de Jesus é leve. O amor de Jesus, a presença de Jesus. O Senhor está no nosso meio nesta manhã. O Senhor está conosco. Seja qual for o teu pecado, há perdão. O Espírito, o Senhor, continua a te guiar, te dá força. Clame ao Senhor, clame ao Senhor. Ele há de nos sustentar até aquele dia, até o momento. Oramos ao Senhor. Bendito Deus, a Ti nós rendemos glórias. A Ti, Senhor, nós buscamos nesta manhã. Ah, Senhor, a Tua palavra é tão clara, Senhor, quando relata acerca deste local, do Hades, do Guiena, aonde os ímpios, os incrédulos, passarão a eternidade.
lugar terrível, lugar de dor, de tormentos. Hoje nós estamos aqui e o Senhor está conosco. Confessamos a Ti, Senhor, os nossos pecados. Confessamos a Ti, Senhor, nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Não deixe nós andarmos pelos desejos dos nossos corações. Não queremos andar longe do Senhor, jamais, jamais, Senhor. Não permita. Não nos entregue a andar por nós mesmos. Nos ajuda a confessarmos ao Teu Filho Jesus. Nos ajuda a nos deleitarmos em Ti, a olharmos a Tua presença, a olharmos a Tua misericórdia, o Teu perdão, o sacrifício do Teu Filho. Ah, Senhor, nos transborde, Senhor, de alegria, de prazer por Ti, Senhor. Nesta manhã, Senhor, que nós possamos sair daqui, Senhor, e refletindo, Senhor, que o inferno não é somente uma história, não é somente, Senhor, algo da imaginação, não é, Senhor, longe disso, Senhor, mas é algo real, é algo verdadeiro, é algo eterno. Ah, Senhor, mas o Senhor veio, porque o Senhor amou o mundo, porque o Senhor amou a igreja, porque o Senhor veio se entregar pela igreja. Nos ajuda a reconhecermos a bondade em meio a isso, nos ajuda a conhecermos a doçura em meio a isso, a confessarmos a Jesus Cristo como nosso único, suficiente Salvador. Se porventura há alguém, Senhor, que está aqui nesta manhã, que é o incrédulo, Senhor, o Teu Espírito tem poder para arrancar um coração de pedra. Tem poder, Senhor, para transformar a mente, Senhor, para gerar um arrependimento verdadeiro e uma fé salvífica. Se alguém, Senhor, que está em dúvida, Tu tens, Senhor, o poder para colocar no coração a certeza de que estamos em Jesus. Ah, Senhor, Tu és poderoso. Não nos deixe andar, Senhor, perdidos, mas andar, Senhor, confiantes no Teu sacrifício. Que o Teu nome, Senhor, seja exaltado em nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, glorificar a Ti, se agradar, Senhor, se deleitar na Tua presença. Que esta manhã, Senhor, esta pregação seja, Senhor, para ações de graça, para reconhecermos que estamos em Cristo e que nós não vamos para lá. Que gere em nós arrependimentos para a glória do Teu santo nome. Te peço que assim seja, em nome de Jesus.